Fala pessoal do canal, Sr. Mini aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago para vocês a última semana de playoffs da LTA Sul, segunda etapa. Começando pela série de domingo, que ia decidir qual time iria para a final e qual time ia ser eliminado, né? Que foi Fúria contra Isurus. Time brasileiro, que nunca ganhou CBLOL, LTA Sul, etc., contra um time argentino de um nome grande, né? Um nome de duas organizações, que é Isurus Estral. E bom, pessoal, começando sempre falando do time que venceu, tá? Eu acho que aqui o Giga e o Tatu, eles foram constantes em todas as partidas. Eles não jogaram mal, mas também não jogaram extremamente bem. Eles foram consistentes. Tanto na derrota quanto nas vitórias, eles estavam presentes fazendo o trabalho deles. O Ayu e o Tuts, começando falando um pouquinho mal deles, tá? Um pouquinho. O Ayu é a segunda vez que eu vejo ele jogar de Ashe, e é a segunda vez que eu vejo ele jogando mal, então eu tiraria esse boneco da mão dele. Eu não acho que ele jogue bem de Ashe. E o Tuts é a segunda vez que eu vejo ele jogando de Galio, e é a segunda vez que eu vejo ele jogando mal. O Tuts, pessoal, a gente tem que, pelo menos na minha opinião, claro, nós temos que tirar campeões de engage da mão dele, porque eu sinto que o Tuts consegue jogar muito bem de campeões de dano, de campeões que precisam bater. Então, por exemplo, ele jogou muito bem de Orianna e Aurora nessa série contra Isurus, porque são bonecos que dão muito dano, e ele tem um dom, não sei, ele tem essa qualidade mecânica com esses bonecos que aplicam demasiado dano. E o Ayu, pessoal, eu critiquei muito ele na série contra a PEN, que jogaram eles pra Lauer, né? Que ele não batia, eu já critiquei ele diversas vezes que ele é o ADC que não bate, ele é muito bom mecanicamente, mas toda vez que precisa que ele esteja ali irritando os inimigos, ele some. E aqui nessa série contra Isurus, ele calou a minha boca, cara. Ele fez jogadas que eu não imaginaria que seria possível dele fazer em séries passadas. Tem um momento que ele pega MF, ele dá um flash na parede pra chegar na luta e dar dano nos inimigos, que semana passada eu duvido que ele faria isso. Então o Ayu nessa semana tava insano, assim. Ele jogou muito bem de MF, de Miss Fortune, de Varus e de Smolder nessa série contra Isurus, assim. O cara jogou muito. E pra mim o melhor da série, da Fúria, né? O melhor da Fúria na série contra Isurus foi o Jojo. Embora quem ganhou o prêmio de MVP da série tenha sido o Gigo, eu acho que o Jojo jogou bem de tudo, assim. O Jojo, ele tá num nível insano, e eu já comentei aqui também. Quando o Jojo tá bem, ele é o melhor suporte brasileiro da LTA Sul. Quando ele tá mal, ele parece ser o pior suporte brasileiro da LTA Sul. Mas nessa série contra Isurus, ele estava muito bem. E agora, indo para o time perdedor, eu acho que o Ackerman e o José Deodo foram constantes, não jogaram tão mal, não jogaram tão bem, não entregaram o jogo, isso que eu quero dizer. Eu acho que o Ackerman e o José Deodo foram os mais constantes, o que me surpreendeu, porque geralmente o Mireu é um dos mais constantes, mas para mim o Mireu ele jogou muito mal, foi a pior série do Mireu, ele só jogou bem na vitória, que foi de N, se eu não me engano, e o Snaker, parecido, o Snaker também jogou muito mal, jogou igual bronze, jogou de Jhin horrivelmente. Para mim, ele só participou bem dessa série quando ele estava de Kai'Sa, que foi a única vitória da Isurus, né, que acabou 3-1 para a Fúria. E para mim, o pior jogador da Isurus nesta série contra a Fúria foi o Summit. O Summit é um jogador que eu trocaria sem dúvidas nenhuma. Se fosse semana passada, eu falaria Summit. Semana retrasada, eu falaria Summit e Snaker, sem dúvidas nenhuma, teriam que ser trocados. Hoje, dia 16 de junho de 2025, eu acho que eu trocaria só o Summit. E o Snaker, talvez, assim. Se achar um ADC melhor que ele, troca. Se conseguir o Cell, o CEO, não sei como é que pronuncia o nome dele, né? O jogador argentino da Leviathan, aí eu trocaria o Snaker pelo Seal. Mas tem que ver. Sinceramente, trocaria o Snaker por qualquer ADC da LTA Sul, tá? Trocaria pelo Marvin, que trollou, mas eu acho que é um pouquinho melhor. Trocaria pelo Morteus, que eu acho que fez um bom campeonato. Enfim, mas o Summit, sem dúvidas nenhuma, tem que ser trocado nesse time, cara. Porque tinha momentos que ele tava na lane, aí ele viu o jungle inimigo na ward, ou o suporte inimigo, indo gankar o adversário dele, e ele ia pra cima do adversário. Aí você ficava assim, mas peraí, você acabou de ver o cara passando na ward, indo gankar tua lane, e você tá indo pra cima? Então, pra mim, o Summit, ele tá... Não sei, cara, não sei. Parece que ele tá jogando outro campeonato.
Eu não lembro o nome do top laner anterior ao Summit, que também jogava muito mal, também tomava muito pick-off. Aí tem que entender, o problema são os jogadores que jogam na top lane da Isurus, ou o problema é na Isurus que não sabe criar uma estrutura de gameplay que favoreça o top laner, porque é o segundo top laner da Isurus que trola, que não joga LoL, parece que tá jogando outro jogo, parece que faz parte de outro time. Então, se eu sou a Isurus, eu trocaria muito o Summit e veria o mercado do Snaker, né? E aí talvez trazer um ADC coreano para jogar com Ackerman, porque é muito difícil um time desempenhar bem com apenas um coreano. Geralmente, se você tem coreano no seu time, o ideal é você ter 2. Então eu acho que a Isurus poderia, em vez de trazer outro coreano top pra trollar de novo, trazer um ADC coreano e um top brasileiro, um top argentino, algum top que não trole tanto igual o Summit. E agora vamos para a série do domingo, que é de fato a final da LTA Sul, que foi Fúria contra PEN. Comentando sempre sobre o time vencedor. A Fúria ganhou da PEN de 3-0, foi uma série muito boa, principalmente os 2 primeiros jogos. Só que também uma série muito diferenciada que eu acho que eu vou conseguir mencionar melhor quando eu falar da PEN, tá? Falando da Fúria, cara, o Gigo, na minha opinião, foi o melhor desta série, da série final. Lembrando que eu acho que o Jojo foi melhor contra a Isurus, mas contra a PEN eu acho que realmente foi o Gigo. Ele destruiu de Camille, de Galio e Atrox. E pra mim ficou muito claro que a Fúria tem que dar o Galio na mão do Gigo e não na mão do Tuts, porque pra mim o que o Gigo fez de Galio, o Tuts não conseguiu chegar perto, na minha opinião, claro. O Tatu sempre muito bem, muito constante. De Wukong, na luta do segundo jogo, o fato dele segurar a ult até o momento de turn point, até o momento de virada da batalha, eu acho que foi coisa de... Foi uma jogada genial do Tatu, de verdade mesmo. O que ele jogou de Wukong, principalmente naquela fight, cara, que ele jogou de Shinzal também na fight final do jogo, que levou a vitória da Fúria, ele engajando no Homer, botando a ward do outro lado da parede pra pular no Homer, cara, foi tudo muito, muito, muito bem executado pelo Tatu. É um jogador muito bom. Acho sim que ele é muito emocionado. O que ele fez contra a PEN da dancinha, eu acho que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na história do CBLOL, na história da LTA Sul. Mas é que ele estava mais com o pezinho no chão, né? Com a bola no chão e jogou muito bem. E, cara, o Ayu e o Jojo, sólidos. Não tem o que falar, cara. A Fúria foi... Não tiveram jogadores ruins da Fúria, talvez. Talvez o Tuts, que quando dão bonecos de engage pra ele, eu comentei aqui na série contra Isurus, ele não joga tão bem. Então, pra mim, o Tuts de Thalia em N, ele não foi tão bem assim, tomou muito pick-off, nas teamfights, errando ult de N, errando umas coisas bobas que me incomodaram um pouco. Entretanto, quando ele pegou a Akali, que é um boneco de dano, um boneco assassino, ele foi sensacional. O Tuts de Akali foi incrível. Tudo bem que ele teve aquela jogada feia no bot ali, que ele trollou, mas todo o resto, cara, tem uma jogada no bot que tá descendo o Carioca, tá descendo um monte de gente da PEN pra matar, se eu não me engano, o Ayu e o Jojo, que o Ayu tava com pouca vida de aço, algo assim. Cara, ele joga a Smoke, a fumaça da Kali, e zoneia todo o time da PEN. Ele sozinho de Akali zoneia uns 4 jogadores da PEN pra não chegar no Ayu e no Jojo. Eu acho que foi genial isso, assim. Então, pra mim, o Tuts tem que jogar com bonecos de dano, bonecos que de fato causam impacto no jogo, diferentemente dos campeões de engage, que eu acho que ele não aplica tão bem assim. E agora, falando do time perdedor, cara, falando da PEN, é complicado aqui. Eu fiz um roteirozinho aqui, um scriptzinho pra citar os jogadores que eu achei que jogou bem, que jogaram mal e tal. E a PEN foi muito esquisito, essa final da PEN, foi muito esquisito, porque o primeiro jogo, eles estavam 5 mil de ouro na frente da Fúria. É algo assim, absurdo. Absurdo. E aí, na última fight, eu acho que eles lutaram muito mal. Por quê? O Weiser toma um pick-off de Sion, que até aí tudo bem, ele ganhou muito tempo pra PEN chegar na luta até mesmo antes da Fúria. Só que eu acho que o que estragou essa luta, na minha opinião, claro, na minha análise que eu fiz aqui, foi o TP do Homer, cara. O Homer deu um TP que simplesmente fez ele não participar da batalha de Ahri, cara. Ahri tinha flash e 3 cooldowns da ult, cara. Era uma Ahri muito móvel. Dava pra Ahri participar dessa batalha e carregar essa luta. Só que ele dá um TP tão feio nos minions que ele dá um TP, quase morre, ulta na parede, usa a Zhonya e morre. Ele morre de flash. Se eu não me engano, ele
tinha carga de ult ainda. Mas enfim, ele não participou da teamfight principal do jogo de Ahri. Com 4 dashes, 3 da ult e 1 do flash. Então, pra mim, o Homer, ele estragou essa batalha final, o que fez a PEN perder. E a Fúria, cara, matou os 5 da PEN e deram GG. Então, a PEN, eu não consigo falar que a PEN jogou mal no primeiro jogo, cara. A PEN lutou muito bem. E a PEN não jogou contra qualquer time. A PEN jogou contra a Fúria, que estava muito bem mecanicamente falando, tá? Mas assim, a PEN no primeiro jogo jogou muito bem. Só que essa última luta, eu acho que o Homer realmente entregou naquele TP, tá? A gente pode criticar o Weiser também, claro, que aquele pick-off, ele não deveria tomar um pick-off naquele momento do jogo? Não deveria. Só que o TP do Homer ajudou a entregar o jogo pra Fúria, né? E o segundo jogo, que pra mim foi o melhor da série inteira, foi o jogo mais equilibrado. A Fúria ficou na frente da PEN, depois a PEN ficou na frente, depois a Fúria ficou na frente, depois a PEN ficou na frente. Só que pra mim a PEN, ela pecou nas coisas que eles eram melhores, que são as teamfights. A PEN conseguiu perder 2 lutas nesse segundo jogo, estando com um a mais. A primeira batalha, que o Tuts pega o portal de N, um portal totalmente sem sentido nenhum, morre, a PEN tá em 5, e eles conseguem perder a luta pra Fúria, que tem 4. Beleza? Depois, a luta final no Baron, que se eu não me engano eles também matam o Tuts, lutando 5 contra 4. E cara, eu pausei essa batalha e falei, mano, como que a PEN perdeu isso aqui? Era praticamente impossível perder. Só que aí o Titã, ele dá um pulo de Tristana pra frente. Quando ele dá esse pulo, cara, acho que dá um gatilho na cabeça do Tatu, que ele ulta, vai pra cima do Titã. O Galho tava na zona, o Galho de Zônias matou o Weiser no furacãozinho do Galho. Sabe o quê do Galho? Que ele tá com aquele furacãozinho. Esse furacãozinho matou o Weiser de Rumble. Reparem nessa batalha. Então, pra mim, o Weiser foi muito mal. E quando o Titã pula pra frente, cara, o Tatu ativa o gatilho. A Fúria vai, luta contra a PEN 4v4, porque o Weiser trollou, né, indo no furacãozinho do Galho. E aí a Fúria ganha. Ganha a luta e dá GG. Então foram 2 jogos que eu não acho que a PEN foi mal. Só que no momento decisivo de luta, de batalha, de teamfight, eu acho que a PEN foi mal. E é engraçado, porque o Titã, muitas pessoas criaram um meme, né, dele pulando no dragão pra tentar matar o Tatu e morrendo de Tristana. E realmente ele foi muito mal ali. Mas mecanicamente de Tristana, ele jogou muito bem as fights, cara. Só que essa última fight, que era mais importante, ele dá um pulo pra frente, que na minha opinião foi o que ajudou a entregar a batalha. E aí chega no terceiro jogo, aí não tem o que falar, O terceiro jogo foi só um amasso da Fúria. Eu acho que a PEN não teve mental, e aí vai uma crítica muito forte pra PEN, pros jogadores da PEN, de que assim, cara, é final. Vocês jogaram mal o jogo, vocês entregaram o jogo 1 e o jogo 2, tudo bem. Terceiro jogo é outro MD1. Só que eu acho que a PEN entrou com o mental abalado, cara, porque, de fato, se a gente for frio, se a gente for racional, a PEN jogou sim melhor que a Fúria, o primeiro e o segundo jogo. Jogou mesmo, tá? Jogou bem, bem melhor. Bem melhor talvez seja muito forte, mas jogou melhor que a Fúria no primeiro e no segundo jogo. Só que nos momentos decisivos, nos momentos de teamfights, a Fúria soube se sobressair acima da PEN. E o terceiro jogo, aí sim, a Fúria foi superior à PEN em todos os sentidos, assim. A PEN, pra mim, ela perdeu o jogo desde o começo. Ela entrou no jogo 3 já com a derrota na tela, assim. Eles sabiam que... Cara, e foi até meio vergonhoso, tá? Eu imagino estar na pele dos jogadores da PEN de, tipo, pô, com 20, 15 minutos eles já sabiam que iriam perder o jogo. E você vê ali a derrota vindo, o tempo passando, você não pode dar surrender porque é campeonato. Eu acho que não pode, né? Eu ia ficar muito feio. Você já sabe que perdeu o jogo, você já sabe que perdeu o campeonato que tava ganho. Então, imagina estando ali na pele dos jogadores da PEN. E o Bronzil que fez um vídeo que chama A Soberba Precede a Queda, né? E eu acho sim que a PEN entrou com uma soberba muito grande. Eu sempre critiquei aqui, é que eu não tinha canal na época, né? Mas sempre criticava o Titã na Red, que eu achava ele muito prepotente. Eu acho que ele é o melhor DC do campeonato, não tenho o que falar. Ele é muito bom. Só que, mano, seja humilde, sabe? Tipo, se você já sabe que você é o melhor ADC do campeonato, você precisa ficar pisando na cabeça dos outros. Você já sabe que é o melhor, tipo. Então, eu sempre achei o Titã muito soberbo mesmo, tanto na Red quanto na PEN. E eu acho que a PEN inteira entrou fria no jogo. A sensação que eu tive assistindo essa série, foi que a PEN tava jogando a primeira solo kill, a primeira partida de LoL na semana. Foi a sensação que eu tive. Aquele pulo do Titã dentro do dragão é algo tão
tão bobo, mas você fala assim, mano, é um jogador profissional, ele é pago pra jogar, por que ele pulou naquele dragão? Não faz nem sentido. Então, assim, a sensação é que eles estavam meio frios, sabe? Conforme a partida foi andando, eles foram ficando mais quentes. Como eu disse, o Titã trollou nessa jogada, mas de Tristana, nas teamfights ele jogou muito bem, até a última lá e tal. Então, é um título muito merecido da Fúria. Eu gosto, eu pelo menos prefiro ver um time com 5 brasileiros ganhando do que um time com apenas 2 brasileiros, né? Aí é gosto pessoal meu. Eu gosto de ver um time, pô, só brasileiros ali na LTA Sul, um campeonato, querendo ou não, de alto nível, né? Com os melhores jogadores da região, do Brasil, da Argentina. Então, gostei, fiquei muito feliz pela Fúria. Não acho que a PEN jogou tão mal, não acho que a PEN tem que ser massacrada, tá? Não acho. Não foi aquele 3-0 seco, aquele 3-0 que você fala, nossa, a PEN nem jogou. Não acho isso, tá? A PEN jogou muito bem o primeiro e o segundo jogo. Então, tenham coerência na hora de criticar a PEN, tá? E meus parabéns à Fúria. Jogaram 2 MD5s em 2 dias seguidos e ganharam, cara. Então não tenho o que falar. Parabéns à Fúria, parabéns ao Ayu, ao Jojo, ao Tuts, ao Tatu e ao Gigo. E, cara, a PEN baixar um pouquinho a bolinha, colocar o pé no chão, continuar treinando, que provavelmente o Split 3 a PEN vai continuar sendo o time favorito, tá? Ah, e claro, boa sorte, vamos torcer pra Fúria no MSI. Vai ser muito difícil? Vai ser muito difícil. Mas vamos torcer e eu irei fazer vídeos aqui, né, da minha análise de todos os jogos que a Fúria participar no MSI. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!